Como dissemos que uma empresa é um sistema aberto que se relaciona com o ambiente, definimos ambiente como tudo aquilo que envolve externamente uma organização. Quanto mais vasto o ambiente, mais ele pressiona e influencia as organizações, e menos ele é pressionado e influenciado por elas. Esse ambiente desdobra-se em ambiente geral e ambiente específico. O ambiente geral é o cenário mais amplo em que ocorrem todos os fenômenos econômicos, tecnológicos, sociais, legais, culturais, políticos, demográficos e ecológicos que influenciam as organizações. Os componentes do ambiente geral são as condições econômicas, que definem como as pessoas e organizações produzem, distribuem e utilizam os vários bens e serviços, como, por exemplo, o estado geral da economia em termos de inflação, desenvolvimento ou retração da economia, níveis de renda, o PIB e o emprego e desemprego. As condições tecnológicas também são componentes do ambiente geral. Elas incluem novas abordagens para a produção de bens e serviços. Envolve procedimentos ou equipamentos, estado geral de desenvolvimento e disponibilidade da tecnologia no ambiente, pesquisa e desenvolvimento e avanços científicos. Condições sociais descreve as características da sociedade em que a organização opera. Assuntos importantes como componente social, relacionado aos valores sociais que prevalecem em questões a direitos humanos, tendências na educação, instituições sociais e padrões sociais de comportamento. As condições legais, que contêm os códigos de lei legais vigentes e envolvendo leis e regulamentos definidos pela sociedade e pelo governo. Também temos as condições políticas, que contêm elementos relacionados com assuntos governamentais, objetivos políticos, partidos políticos, atitudes dos governos locais, regionais e nacionais sobre a indústria. As condições ecológicas, que representam o estado geral da natureza e as condições do ambiente físico e natural, bem como a preocupação com a sociedade e o meio ambiente. Condições culturais contêm elementos relacionados com valores culturais que prevalecem na sociedade. Condições demográficas, características estatísticas da população. Essas condições influenciam a receptividade de bens e serviços e refletem também nas estratégias das organizações. E aqui podemos ver, no formato de uma figura, o ambiente geral como um campo de forças. Então, todas essas variáveis já tratadas, elas atuam como um campo de forças, pressionando as organizações. Já o ambiente específico é o ambiente mais próximo e imediato de cada uma das organizações. Cada organização tem o seu ambiente próprio particular, onde desenvolve suas operações e de onde retira os seus insumos e coloca seus produtos e serviços para a sociedade. No ambiente de tarefa estão os mercados utilizados e os mercados servidos pela organização. Então, aqui podemos ver a constituição do ambiente específico. Temos os clientes próprios, os fornecedores próprios, os concorrentes próprios e os grupos regulamentadores daquela organização em si. E aqui podemos ver o macro e o microambiente de uma organização. Então, o microambiente relacionado aos concorrentes, clientes, fornecedores e grupos reguladores, e o macroambiente, que seriam todas essas variáveis já comentadas aqui. Assim, as oportunidades devem ser aproveitadas e as ameaças devem ser evitadas ou neutralizadas. Em relação ao dinamismo do ambiente, podemos relacionar o ambiente com as suas desfavorabilidades ambiental e favorabilidades ambientais.
Então, aqui nós temos quando o ambiente vive em cima da neutralidade. Então, aqui as condições são neutras, indefinidas, ambíguas e contingências. Já as influências negativas e desfavoráveis, nós teríamos condições desfavoráveis relacionadas a restrições, limitações, a problemas e desafios, a pressões, coações e ameaças e hostilidade ambiental. E temos também as favorabilidades ambientais relacionadas com as influências positivas e favoráveis, que são as condições favoráveis, as facilidades, os incentivos, as vantagens, oportunidades e receptividade da organização. Podemos citar também a homogeneidade e a heterogeneidade ambiental. Então, as influências homogêneas do ambiente e as influências heterogêneas dos ambientes. Então, como influências homogêneas, temos fornecedores, clientes, concorrentes e grupos reguladores homogêneos, respostas padronizadas, reações uniformes, simplicidade ambiental, simplicidade organizacional e unidepartamentalização. Já como influências heterogêneas do ambiente, temos fornecedores, clientes, concorrentes e grupos reguladores heterogêneos, respostas diferenciadas, reações variadas, complexidade ambiental e organizacional e pluridepartamentalização. Em relação à estabilidade e à instabilidade ambiental, então, as influências conservadoras do ambiente, ou seja, os ambientes conservadores têm as seguintes influências na estabilidade ambiental. Por quê? Porque os fornecedores, clientes, concorrentes e grupos reguladores são estáveis. Então, isso nos dá respostas rotineiras, reações conservadoras, uma estática ambiental e uma organização burocrática. Já a instabilidade ambiental, ela se dá devido às influências mutáveis do ambiente. Isso ocorre quando os fornecedores, clientes, concorrentes e grupos reguladores são instáveis. E a partir daí, as respostas devem ser criativas e mutáveis, as reações inovadoras, dinâmica ambiental e a organização orgânica da organização em si. E aqui a gente vê, em formato de uma figura, o ambiente que é estável, tranquilo e previsível e o ambiente instável, dinâmico e previsível. Esse ambiente estável, ele proporciona a permanência da organização e, consequentemente, a estrutura mecanística, órgãos, divisores e departamentos definidos e imutáveis. Já o ambiente instável, ele é um ambiente de mudanças. Então, a estrutura orgânica, órgãos substituídos por redes flexíveis e equipes internas. A importância das organizações. Então, ela é importante devido ao serviço à sociedade que ela presta, à realização desses objetivos, à preservação do conhecimento, à formação de carreiras, à influência que ela tem ao meio ambiente, à criação de valor, à diversidade da força de trabalho e promoções de sinergia. Em relação aos stakeholders, podemos dizer que este termo ele é utilizado para definir todos os grupos, pessoas ou organizações que interagem com a organização e que são afetados direta ou indiretamente por suas ações. Os grupos de stakeholders externos são os atores do ambiente operacional, como, por exemplo, os fornecedores, a mídia, agências governamentais, consumidores, entre outros. Já o grupo de stakeholders internos são os empregados da organização, seus acionistas, diretores, ou seja, os grupos que fazem parte do seu ambiente interno. Manter um bom relacionamento e estabelecer parcerias com os stakeholders é fundamental para qualquer organização.
As parcerias com esses grupos e atores são importantes, principalmente quando o grau de incerteza ambiental é alto ou quando a organização encontra-se em momentos de crise por os mais diversos motivos. A relação com os stakeholders deve ser elaborada de forma direta e proativa e apresenta algumas etapas a serem seguidas para se estabelecer um bom relacionamento com os mesmos. É necessário identificar os stakeholders da organização, determinar a importância e o impacto de cada um para a organização, determinar quais são os stakeholders críticos para a organização e desenvolver uma abordagem diferenciada para cada um dos stakeholders, de acordo com a sua relevância e características específicas. Por hoje é só e até a próxima!